Olá a todos! Na aula de hoje nós vamos falar de temperatura dos gases, as características mais importantes para que você possa desenvolver uma questão de estudo dos gases é temperatura, volume e pressão. Já falamos nas aulas anteriores a respeito do volume dos gases e da pressão dos gases, e na aula de hoje nós vamos falar da temperatura dos gases. Então, primeiramente, o que é temperatura? A temperatura é o grau de agitação das partículas. Quanto mais alta a temperatura, maior vai ser o grau de agitação dos átomos e moléculas. No Brasil, é de costume utilizar a temperatura em graus Celsius. Porém, em trabalhos científicos se utiliza a escala absoluta, que é a escala em Kelvin. Então, qual é a diferença da escala em Celsius para a escala em Kelvin? A diferença é que na escala em Celsius tem-se 273 graus a menos do que na escala em Kelvin. Então, por exemplo, quando se tem 0 graus Celsius, tem-se 273 Kelvin. Então, quando se tem 100 graus Celsius, tem-se 373 Kelvin. Quando se tem 0 Kelvin, tem-se negativo 273 graus Celsius. E por que essa diferença? Qual é o sentido de tudo isso? É porque 0 Kelvin, que é também chamado de zero absoluto, é uma temperatura que, quando alcançada, toda e qualquer substância vai estar no estado sólido, e também é uma temperatura onde cessarão todo e qualquer movimento das partículas. Então, não existe grau de agitação nessa temperatura do zero absoluto. A escala em Kelvin considera isso. Então, o zero da escala em Kelvin começa a partir daí, ok? Diferente, por exemplo, da escala em Celsius, que é a temperatura que nós estamos mais acostumados a utilizar. Você percebe que o zero absoluto é uma temperatura extremamente baixa, né? 273 graus Celsius negativo é uma temperatura muito difícil de se alcançar, mas quando alcançada, né, quando se tem um equipamento de grande potência que consiga alcançar essa temperatura que é extremamente baixa, né, mas que quando alcançada, nenhum movimento, nenhuma agitação de partículas vai ocorrer aqui nessa temperatura. Então, gente, na questão de estudo dos gases, não se utiliza a escala em Celsius, se utiliza a escala em Kelvin. E às vezes é necessário transformar de uma para outra. Por quê? Porque às vezes a questão está oferecendo uma informação em Celsius e está pedindo a resposta em Kelvin. E aí, por conta disso, é necessário transformar. Como que se faz essa transformação? Muito simples. Basta somar 273 na escala em Celsius. Ora, se tem-se 10 graus Celsius, vai ter 283 Kelvin. Se tem 100 graus Celsius, 373. Então, sempre a escala em Kelvin tem 273 graus a mais. Então, essa foi a nossa aula. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Eu aguardo você na nossa próxima videoaula.